Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno, mas nós estamos na primeira parte, capítulo 7, titulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos no Código Penal da Vida Futura. O que é um Código Penal? O conjunto de normas, jurídicas que definem um crime. Então, estamos no Código Penal da Vida Futura, lemos o 23º artigo, hoje nós vamos adentrar no 24º. Confere? Então, vamos solicitar para a nossa amiga Carlinha fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, te agradecemos pela tua misericórdia para conosco, nos permitindo esse encontro, principalmente revendo essas leis, esses códigos que são salutares para o nosso caminhar aqui e são um guia para a nossa conduta e que nos esclarece sobre muitos pontos. Ajuda-nos a não esquecer esses códigos, mas que se esquecermos, somente lembrar que a tua misericórdia e a tua justiça são perfeitas e eternas e ajudar-nos a caminhar contigo, que nos deixou a maior lição de amor, que é amar o próximo, a nos amarmos. Ajuda-nos sempre, Senhor, na caminhada, para que possamos seguir firmes, com ânimo, diante de tantas lutas que se nos apresentam e possamos ser teus guias, teus discípulos e teus apóstolos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bom. E aí, Augusto, vamos nós? Vamos nós. 24º. Para o criminoso, a presença incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Olha que interessante isso, né? Olha só, eu cometi um crime. Ver a minha vítima, se eu dei um tiro, se eu esfaqueei, já é um suplício cruel. Então vamos lembrar do Livro dos Médiuns, aquele caso, Castelnau da Rita, está também na Revista Espírita. História de um Danado, Revista Espírita, 1860, mês de fevereiro, né? Que fala do Castelnau da Rita. Se você quiser acompanhar essa história, vai lá na revista. É uma cidade, Castelnau da Rita, exatamente. E era o caso da famosa casa mal-assombrada, em que, na verdade, esse espírito ele matou a esposa e o irmão. Então, ele via constantemente a cena, ele sempre via aquela cena, ele estava aprisionado dentro daquela casa há quase 200 anos. Então ele diz aqui, a presença incessante de sua vítima e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Nós temos também na obra de André Luiz, foi o caso de uma mulher que matou o esposo, ela esquartejou, colocou num saco, levou para o trilho do trem e ali ela jogou tudo. E o trilho do trem ia estraçalhando aquele pedaços daquele corpo, né? Foi os mensageiros. Então eles estão ali todos dormindo. Então o Aniceto convida o André Luiz a se aproximar e entrar na mente, vamos dizer, no psiquismo de cada um que está dormindo. Aí ele se depara com essa criatura que está deitada no mundo espiritual, parece estar num sono, mas não está. Ela está psiquicamente revendo a cena constantemente do crime. E foi ali que ele conheceu o crime e pôde relatar para nós. Então, isso já é um suplício para o assassino. Ficar constantemente revendo a cena, revendo o crime, revendo a sua vítima. É isso que ele fala aqui no artigo 24º, né? 25º. Alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas. Outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância de sua posição, como da sorte que os aguarda.
Os mais culpados sofrem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Muitos são privados de ver os seres amados, e todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores e as privações que causaram aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavize os tormentos e os faça entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo a essa situação. Então vamos ticar isso daí e vamos trazer exemplo das obras de André Luiz, porque as obras de André Luiz, elas nos mostram o mundo espiritual. E cada ponto aqui, à medida que eu estava lendo, já vem uma cena do que a gente já viu na obra de André. Então ele diz aqui, nesse artigo ele fala: alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas. Trevas o quê? Escuridão total. O próprio Castelnau d'Arry, ele estava aprisionado na sua casa, aonde ele fez o crime. Então ele tentava sair da casa e ele via escuridão, e de repente ele já se via dentro da casa de novo. Ele estava aprisionado. E por quê? Porque ele era um espírito realmente muito perverso. E se ele saísse dali, ele iria atormentar muitas pessoas. Na condição que ele estava de perversidade. Tanto é que vocês lembram que a pessoa que comprou a casa acabou infartando, né? Com o susto que tomou com a presença daquele espírito. Leia, que está muito bom na revista. Aí ele diz: outros se encontram em absoluto isolamento no espaço. Novamente o caso do Castelnau d'Arry, do espírito danado, como se coloca, né? Que está ali isolado, atormentado pela ignorância de sua posição. Essa ignorância da posição é sem saber se está morto ou se está vivo. Tem muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam e estão numa condição que não conseguem entender. Acha que está num pesadelo, acha que está num sonho, alguma coisa que diz: meu Deus do céu, o que está acontecendo? A pessoa não consegue entender. Então logo ela está ali nesse processo de o quê? A ignorância de sua posição. Como da sorte que os aguarda, sem saber absolutamente o que poderá acontecer. Então, aqueles que são mais culpados ainda do ato, sofrem numa condição e não conseguem ver o fim disso. E esse do Castelnau d'Arry, ele tinha essa sensação de que ele ia ficar eternamente assim, né? Ele já estava há 200 anos. Há 200 anos. E ele matou a mulher e ninguém soube, né? Dentro da casa. Muitos são privados de ver os seres amados. Se a gente lembrar também da obra, lembra da borboleta saltitante, né? Acho que é Obreiros da Vida Eterna, da obra de André Luiz também. Ou seja, foi uma mulher que não foi íntegra, né? Que não soube valorizar a sua condição de esposa e de mãe. Ela acabou vindo a desencarnar. E como é que ela estava no cemitério? E aí o André Luiz, que foi acompanhando o processo de desencarnação. E quando ele chegou lá, ele viu essa senhora, uma jovem senhora de 30 e poucos anos, diz ele, aprisionada. Então, você via que a sepultura ainda estava com aquela terra removida, ou seja, fazia pouco tempo que ela tinha desencarnado, mas que ela estava ligada ao corpo físico. Então, ele disse que via o fio que ligava dela ao corpo físico sepultado. E ela ali chorando muito. E os amigos espirituais falaram, caso a desligassem daquela situação, ela ia direto para a casa dela, para rever esposo e filhos, e ela iria perturbá-los com a sua condição adoecida que estava. Entende isso? Então fica privada, ela estava ali aprisionada, privada de poder ver os filhos e até mesmo o esposo. Entende isso? É um exemplo que nós trazemos. Muitos são privados de ver os seres amados e todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores e as privações que causaram aos outros. Então, a dor que eu faço o outro passar, eu vou ter que sentir essa dor também. É um processo. Gente, Jesus avisou, haverá prantos e ranger de dentes. Eu gosto sempre de lembrar quando Pedro procura Jesus para lamentar a atitude de alguns líderes daquela época, de alguns empresários daquela época. E Jesus diz: calma, Pedro, eles viverão. Então, quando a gente vê alguém abusando
do serviço público, abusando da sua posição, a gente tem que ter dó. Por quê? Porque terão que resgatar isso, irão sofrer, na verdade já estão. A própria dependência química, o próprio álcool é uma fuga, é uma forma da pessoa fugir da consciência que já está acusando. Quando você chega nesse nível, você se desassociou totalmente da divindade que está dentro de ti. Então, o sofrimento já começa. Então, por isso, muitas vezes, essa fuga pela química, que é para tentar adormecer a própria consciência, né? Na verdade, a fala do Chico, né, no Pinga Fogo, ele diz a felicidade química, né? Que não é. Privações que causaram aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhe o quê? Suavize os tormentos e os faça entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um final a essa situação. Quando ele diz aqui, até que o arrependimento e o desejo de reparação, esse arrependimento é eu reconhecer que eu errei. Porque, gente, a gente não reconhece os próprios erros. A gente justifica os erros. Não, mas eu não sou assim, é porque eu sou isso. Não, eu sou assim, não, mas por causa disso. Não. Eu sou assim porque minha mãe foi isso. Eu sou assim porque fulano fez isso. Eu sou assim porque eu levei muita peia na vida. Já tive muitas decepções na vida, né? Entende isso? Então você está sempre justificando. A gente não para pensar, não, eu sou assim porque eu gosto disso. Enquanto nós não fizermos esse movimento dessa autoavaliação e reconhecer que a fragilidade está em nós, nós não iremos mudar. Enquanto eu estiver achando que o meu problema é o outro, que eu fiz isso porque o outro fez aquilo, eu estou me justificando. Se eu estou me justificando, eu estou acomodado, eu não vou mudar. Eu não reconheço, eu justifico. Eu não estou reconhecendo o meu erro. Não, e se eu justifico, eu digo porque eu não preciso mudar. Eu não tenho que mudar. Mas quando eu reconheço o meu erro, que eu faço realmente uma autoavaliação, eu digo, não, o problema realmente está em mim e eu tenho que mudar. Não, mas o problema é do outro. Sim, eu não tenho como mexer no outro, mas eu tenho como mexer em mim para saber viver com esse outro. Ou eu vou esperar, para eu mudar, eu vou esperar o outro se tornar um ser puro. E eu posso até perguntar, é fácil para mim eu me tornar um ser puro? Não. E eu acho que o outro vai ser fácil também? Então eu não posso colocar a responsabilidade das minhas emoções no colo do outro. Nem das emoções, muito menos dos sentimentos. Vamos mais um, Augusto? Dá tempo, só mais um. 26º. Para o orgulhoso, é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercados de todas as atenções, os que na terra havia desprezado, enquanto ele é relegado aos últimos lugares. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sensual é presa de todas as tentações, de todos os desejos, sem poder saciá-los. O avarento vê o seu ouro dilapidado e não pode retê-lo. O egoísta se vê desamparado por todos e sofre as consequências da sua atitude terrena. Terá sede e fome, mas ninguém lhe dará de beber, nem de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois só pensou em si durante a vida, de modo que ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a morte. O orgulhoso. O orgulho é uma condição de não admitir o erro, de não admitir uma fragilidade, de jamais pedir desculpa, jamais admitir que alguém possa corrigi-lo ou chamá-lo a atenção, né? O orgulhoso, ele sofre muito. E principalmente quando ele encontra alguém que é numa condição superior a dele.
Então, para o orgulhoso é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercado de todas as atenções, os que na terra havia desprezado. Então pensa um orgulhoso, de repente encontrar aquele que foi seu servo no mundo espiritual, numa condição de muito mais, mas muito mais elevado que ele. Para o orgulhoso, tu imagina a dor disso, já está aí o sofrimento. De repente ele se deparar, o exemplo que eu contei ainda há pouco no livro, acho que no livro, na Revista Espírita, né? O caso do rapaz que um dia foi estudante na área da saúde, né? E se deparou com a mentora, né? Coordenadora, que humilhava realmente os alunos. E passaram-se as décadas, ele já formado, ele acabou, ela teve que buscá-lo, né? Era ele que estava ali e quando aquela pessoa entrou no consultório, foi a primeira coisa, poxa, ela me maltratou tanto, olha onde ela está hoje, aqui pedindo ajuda, né? Então, ele olhou dessa forma, mas imagina ela como uma pessoa muito orgulhosa, muito prepotente, como não foi ver aquele que ela sabe que ela maltratou, não só a ele, como aos demais, e hoje está ali, atendendo ela. Então, a dor dela, com certeza, foi muito grande. Então, esse já é um suplício. Se é uma pessoa humilde, vai se alegrar de ver. Mas se é uma pessoa, como ele coloca aqui, orgulhosa, vai sofrer de ver isso. Então, a pessoa sofre pela posição do outro ou pelo orgulho que ele carrega dentro de si? Pelo orgulho. É o orgulho que o faz sofrer. Entende? Para o orgulhoso é um suplício ver colocados acima dele, cheio de glória e cercado de todas as atenções, os que na terra havia desprezado, enquanto que ele, o orgulhoso, é relegado aos últimos lugares. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos. O que é o hipócrita? Fala uma coisa, ensina uma coisa, pensa e vive outra. Esse é o hipócrita. Então aqui ele soube dissimular, mas no mundo espiritual não tem como dissimular. Cristo dizia, né? Que o Cristo disse, né? Hipócritas, né? Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Muito bem, Augusto, exatamente. E qual é a dor dele? Ele vai ver desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sensual, né? É presa de todas as tentações, de todos os desejos, presa aí na condição de escravo, sem poder saciá-los. Então ele se torna preso disso, tem a sua dependência, tem os seus vícios e não tem como saciá-los. Então nós sabemos que muitos desses espíritos, o que eles fazem? Buscam determinados antros, determinadas pessoas para satisfazer a sua sensualidade. O egoísta se vê desamparado por todos e sofre as consequências da sua atitude terrena, né? Então o egoísta, ele viveu para si. Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um é que se vire. Vou cuidar do que é meu. É o egoísta. Angariou amigos? Não. Vai desencanar, não vão lembrar nem dele para orar. Vão ser indiferentes. Esse já é o sofrimento dele. Então é Deus punindo? Não, é a consequência. Tudo que a gente está vendo aqui, gente, Deus não está lá. Olha, eu vou te punir, hein? Nós nos punimos com as nossas atitudes. Então é uma consequência, é a lei da ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Terá sede e fome, mas ninguém lhe dará de beber, nem de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois só pensou em si durante a vida, de modo que ninguém agora pensa nele, nem a lamenta após a morte. Gente, não vai fazer nem falta. É igual quando você vai de férias e vai ficar na casa de alguém. Quando você é egoísta, você vai para essa casa, você não participa de nada da casa. Você não ajuda no rancho, você não lava uma louça, você não estica o lençol da cama, você não faz nada, você acha que você é visita, então você é o intocável. Quando você for embora, a pessoa vai dizer, graças a Deus, eu não aguentava mais. Mas se você é uma pessoa prestativa, vão te ligar e vão dizer, nossa, ficou um vácuo aqui, né? Um buraco. Por quê? A pessoa estava lavando a louça, tu estava ali do lado. Se ela estava fazendo, você estava fazendo aquilo. Vai no supermercado, eu compro também. Então aquela pessoa vai perceber que você fez falta. Poxa, a fulana não está aqui para encher a garrafa com água. Fulana não está aqui me ajudando no carrinho no supermercado. Então, isso faz falta. Então, um ser humano que é participativo, ele faz falta. Mas um ser humano que é um peso egoísta, a gente fica torcendo para ir embora. Estou mentindo? Não estou. Então, na vida é do mesmo jeito. Se eu não angariei amigos, quando eu sair da terra, gente, não vai fazer falta para ninguém. Ninguém vai nem levar falando morrendo. Menina, foi mesmo, né? Graças a... Você está entendendo? Difere da pessoa que é uma pessoa ativa, uma pessoa querida, uma pessoa amiga. Dizer, nossa, como faz falta, né? Por exemplo, vamos pegar as obras aí de Humberto de Campos, que nos fala tão bem. Quem que fazia questão de partir o pão? Então, o pão fazia parte é o arroz e o feijão pra gente. Então, eles faziam o pão maior, né? E ali eles dividiam, porque eles comiam com as mãos. E quando eles estavam reunidos, Jesus com os discípulos, quem fazia questão de cortar, dividir o pão, era Jesus. Então, quando eles se reuniram depois da crucificação do nosso mestre, que Jesus foi assassinado, um olhou para o outro e olhou para o pão. Quem vai cortar o pão? A falta que fez ali naquele momento. Agora, se fosse o contrário, Jesus gostasse só de ser servido, ia fazer falta? Então, quem gosta de ser servido não vai fazer falta, mas quem gosta de servir vai fazer muita falta. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos. Seja o servo, ou seja, aquele que serve. Vamos finalizar aí, Augusto? Foi bom, gente? Deu para aprender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tem muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam e estão numa condição que não conseguem entender, acha que está num pesadelo, acha que está num sonho, alguma coisa que diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, a dor que eu faço o outro passar, eu vou ter que sentir essa dor também. É o processo. Gente, Jesus avisou, haverá prantos e ranger de dentes.
Eu gosto sempre de lembrar quando Pedro procura Jesus para lamentar a atitude de alguns líderes daquela época, de alguns empresários daquela época. E Jesus diz: calma, Pedro, eles viverão. Então, quando a gente vê alguém abusando do serviço público, abusando da sua posição, a gente tem que ter dó. Por quê? Porque terão que resgatar isso, irão sofrer, na verdade já estão. A própria dependência química, o próprio álcool é uma fuga, é uma forma da pessoa fugir da consciência que já está acusando. Quando você chega nesse nível, você se desassociou totalmente da divindade que está dentro de ti. Então o sofrimento já começa. Então por isso muitas vezes essa fuga pela química, que é para tentar adormecer a própria consciência. Esse arrependimento é eu reconhecer que eu errei. Porque, gente, a gente não reconhece os próprios erros. A gente justifica os erros. Não, mas eu não... Entende isso? Então você está sempre justificando. A gente não para pensar, não, eu sou assim porque eu gosto disso, disso, disso. Enquanto nós não fizermos esse movimento dessa autoavaliação e reconhecer que a fragilidade está em nós, nós não iremos mudar. Enquanto eu estiver achando que o meu problema é o outro, que eu fiz isso porque o outro fez aquilo, eu estou me justificando. Se eu estou me justificando, eu estou acomodado, eu não vou mudar. E se eu justifico, eu digo é porque eu não preciso mudar. Mas quando eu reconheço o meu erro, que eu faço realmente uma autoavaliação, eu digo, não, o problema realmente está em mim e eu tenho que mudar. E eu posso até perguntar, é fácil para mim eu me tornar um ser puro? Não. E eu acho que o outro vai ser fácil também? Então eu não posso colocar a responsabilidade das minhas emoções no colo do outro. Nem das emoções, muito menos dos sentimentos. Nós nos punimos com as nossas atitudes. Então é uma consequência, a lei da ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então quem gosta de ser servido não vai fazer falta, mas quem gosta de servir vai fazer muita falta. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos. Seja o servo, ou seja, aquele que serve. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim, meus irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos nossos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor, graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.